Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 16 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Projeto prevê participação de empresas de telefonia móvel na localização de pessoas desaparecidas. Comissão ouve representantes de empresas de internet sobre o caso de espionagem de brasileiros por parte do governo dos Estados Unidos. Advogados e juízes divergem sobre a PEC que pretende acabar com o excesso de recursos na justiça brasileira e termina o prazo para a apresentação de emendas ao orçamento da União para 2014. O Congresso pode ter que devolver ao governo o projeto do orçamento para 2014. É o que afirmou nesta quinta-feira o presidente da comissão que analisa o assunto, senador Lobão Filho. Ontem foi o último dia para a apresentação de emendas e são tantas que o prazo para votar a lei de diretrizes orçamentárias pode ser curto. As emendas já estão na comissão de orçamento. Parte delas vai formar o anexo de metas da lei de diretrizes orçamentárias, que define as prioridades para 2014. Este ano, a CMO pode receber até 1.365 emendas para a elaboração do anexo. 2 por parlamentar, 3 para cada uma das 32 comissões permanentes da Câmara e do Senado e 3 por bancada estadual no Congresso. O parlamentar tem o direito a criar uma rubrica inexistente de obras no seu estado, obras federais no seu estado, para que essa rubrica possa receber fundos e recursos quando for da apresentação da lei de orçamento. A CMO deve divulgar o balanço das emendas até a próxima segunda-feira. Elas serão divididas em 10 grandes áreas, como infraestrutura, saúde, integração nacional, educação, justiça, agricultura e previdência social. Também na segunda, o deputado Danilo Fortes apresenta o relatório final da LDO. Senadores e deputados devem votar a matéria até o dia 31 de agosto, quando o Poder Executivo envia ao Congresso o projeto de lei orçamentária para 2014. Nós estamos apertadíssimos em relação ao prazo. Tivemos uma série de eventos dentro do Congresso Nacional que impediram a discussão e a votação da LDO. Provavelmente o governo vai encaminhar um projeto de lei orçamentário e nós vamos votar a LDO e teremos que devolver esse projeto de lei orçamentário para o governo para ele readequar a nossa LDO. O líder do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, apresentou ontem requerimento de informações aos Ministérios da Fazenda, Minas e Energia e Cultura. O senador quer saber o montante de recursos repassados para a ONG Rede Fora do Eixo. Segundo Aloysio Nunes, parte dos integrantes dessa rede atua na chamada Mídia Ninja, grupo de jornalismo independente que cobriu as manifestações populares. Esta Mídia Ninja, ela faz uma crítica dura à chamada mídia tradicional, dizendo, entre outras coisas, que essa mídia tradicional está comprometida com seus anunciantes. Eu quero saber de onde vêm os recursos que permitem essa agência de notícias informal, né, mas que no fundo emprega muita gente, de onde vêm esses recursos. Foram aprovadas no mês passado as novas regras de funcionamento para as zonas de processamento de exportação, as chamadas ZPEs. A proposta, que faz parte da agenda positiva do Senado, já foi enviada à Câmara dos Deputados para ser novamente analisada e votada. Elas movimentam cerca de US$1 trilhão no mundo e geram mais de 60 milhões de empregos. São as ZPEs, Zonas de Processamento de Exportação, criadas para reduzir desequilíbrios regionais, promover a difusão tecnológica e garantir o desenvolvimento econômico e social. No Brasil, das 24 ZPEs que receberam autorização para funcionamento, só 2 estão próximas de entrar em operação. ZPEs é sinônimo de competitividade para o Brasil mundo afora, geração de emprego e também é uma alternativa para a indústria nacional de fazer uso de um regime diferenciado tributário para ser competitiva com o mundo e não nos deixar à mercê de uma balança comercial deficitária. Para garantir a participação do Brasil nesse mercado, os senadores aprovaram novas regras de funcionamento dessas áreas de livre comércio com o exterior. A principal mudança foi reduzir de 80% para 60%
o percentual mínimo de bens e serviços a serem exportados. Para isso, as empresas instaladas nas EPEs receberão um tratamento tributário específico, com uma série de isenções. As empresas situadas em EPEs das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste poderão alcançar essa porcentagem de forma gradual. No primeiro ano de funcionamento, terão de vender no mercado externo apenas 20% de suas receitas. No segundo ano, a exigência sobe para 40% e no terceiro para 50%, até atingir os 60% a partir do quarto ano. Os 40% restantes poderão ser vendidos no mercado interno, mas ficarão sujeitos ao pagamento dos mesmos impostos exigidos das empresas fora dessas áreas. A ZPE significa para nós um instrumento de desenvolvimento regional que possa contribuir para impulsionar a industrialização em áreas do Brasil, em regiões do Brasil, onde essa industrialização não foi capaz de se desenvolver até então. Quero crer que esse projeto, senhor presidente, é uma janela de oportunidade para a desconcentração do desenvolvimento industrial em nosso país. O único voto contrário foi do senador Aloysio Nunes. Esse tipo de intervenção, ele só é eficaz em países cuja estrutura industrial ainda é embrionária. Pela proposta enviada à Câmara, o prazo de funcionamento das empresas nas zonas de processamento de exportação é de 20 anos. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou ontem mais uma audiência pública sobre a espionagem norte-americana. Foram ouvidos representantes brasileiros de empresas de internet. Em junho, o correspondente do jornal The Guardian, Glenn Greenwald, publicou a denúncia do ex-agente Edward Snowden de que o governo norte-americano monitorou milhões de ligações e e-mails de brasileiros. Desde então, a Comissão de Relações Exteriores realizou várias audiências públicas para investigar o esquema de espionagem. Os parlamentares já ouviram autoridades do governo brasileiro e também o jornalista Greenwald. Na audiência desta quinta-feira, representantes do Facebook, do Google e da Microsoft, empresas suspeitas de facilitarem o acesso a dados sigilosos de usuários, negaram qualquer relacionamento que beneficiasse os Estados Unidos. O Facebook nunca fez parte de qualquer programa para dar aos Estados Unidos ou qualquer outro governo acesso direto aos seus servidores. Nós nunca recebemos um pedido em branco ou uma ordem judicial de qualquer agência do governo solicitando informações ou metadados por atacado. E se tivéssemos recebido, nós contestaríamos energicamente tal pedido. Não existe nenhuma porta dos fundos, nenhuma porta lateral, nenhum alçapão, nenhum mecanismo de acesso direto a essas informações. E é claro que vários governos ao redor do mundo já sugeriram e continuam sugerindo que fizessem a instalação de hardware de vigilância nas redes do Google ao longo desses anos. A empresa, no entanto, sempre se recusou. Para a Microsoft, privacidade e segurança dos seus usuários são princípios invioláveis. A empresa trabalha incessantemente para preservá-lo sob qualquer circunstância. O senador Aloysio Nunes tinha dúvidas sobre qual legislação se aplica em casos que envolvem empresas de internet transnacionais. Com que base legal se faz, se faculta o acesso a autoridades governamentais desses dados que estão hospedados em outros países? É a legislação brasileira, quando se trata de cidadãos brasileiros, ou é a legislação de outros países? O que realmente importa do ponto de vista jurídico, que é a pergunta que Vossa Excelência está fazendo, não é a localização dos dados, é a nacionalidade da empresa que controla esses dados. Qual é o resultado prático? Se houver uma ordem judicial de autoridade americana exigindo dados do cidadão brasileiro, e essa ordem judicial é direcionada para a Google americana, essa informação, por ser uma ordem judicial válida nos Estados Unidos, direcionada à empresa americana, vai ser cumprida lá. A Comissão de Relações Exteriores vai continuar a investigar as denúncias. Na próxima quinta-feira, a comissão vai realizar uma audiência pública com representantes de empresas de telefonia, que foram apontadas pelo jornalista Glenn Greenwald como parte importante do esquema de monitoramento do governo dos Estados Unidos. O Snowden e o próprio correspondente do The Guardian, o Glenn, afirma que a maior parte das investigações
e das interceptações não estão vinculadas a questões terroristas, estão vinculadas a interesses econômicos, interesses financeiros, e nós precisamos ir às últimas consequências na investigação desses fatos, que são gravíssimos. Advogados e juízes divergem sobre a proposta de emenda à Constituição que pretende acabar com o excesso de recursos na justiça brasileira. A PEC dos recursos é considerada inconstitucional pela Ordem dos Advogados, mas defendida pela Associação dos Magistrados. Os presidentes das duas instituições foram recebidos ontem em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Reduzir o número de recursos ao Supremo Tribunal Federal e aos outros tribunais superiores, evitando ações protelatórias. Uma justiça mais ágil. É o que pretende a PEC dos recursos, em discussão no Senado desde 2011. A proposta determina que as decisões dos tribunais estaduais sejam cumpridas, mesmo quando interpostos recursos aos tribunais superiores. Uma afronta à Constituição que garante o amplo direito de defesa, segundo a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Enquanto houver direito a recurso, o cidadão deve ser considerado inocente. Esse é um dispositivo da Constituição Federal que existe desde a origem da atual ordem constitucional brasileira. E nós sabemos que não pode haver mudança na Constituição que fira a direitos e garantias individuais. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, tem posição diferente e defende a proposta. Nós, magistrados brasileiros, nós sentimos falta de uma mudança na estrutura dos recursos em matéria constitucional. Num júri, que eu já presidi júri, com 5 dias de júri, réu condenado a 30 anos de cadeia, porque confessadamente matou alguém, inclusive com homicídio qualificado. Ele sai do tribunal do júri pela porta da frente, junto com as testemunhas, junto com os familiares da vítima. Será que isso é a justiça que o Brasil quer? Na próxima quinta-feira, os senadores vão ouvir mais uma vez o ex-ministro César Peluso, que foi quem fez a sugestão inicial da proposta. Após esse debate, segundo o presidente da comissão, senador Vital do Rego, a matéria entrará na pauta da comissão. Depois da audiência com o ministro César Peluso, conversando com o relator, que é efetivamente o responsável por solicitar da presidência a pauta dos trabalhos, nós vamos pautar a matéria. A Comissão de Direitos Humanos recebeu, nesta quinta-feira, representantes da APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, e do governo federal. Eles discutiram como fica o ensino diferenciado para alunos especiais dentro do Plano Nacional de Educação. Os representantes das APAES pediram aos senadores que reestabeleçam o texto do Plano Nacional de Educação que trata dos alunos especiais. O texto do PNE, aprovado pela Câmara dos Deputados, prevê que alunos especiais estudem preferencialmente em escolas regulares. Mas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o termo preferencialmente foi retirado, o que, segundo os pais, poderá impedir que alunos especiais tenham acesso a um ensino diferenciado. A palavra preferencialmente, mantida na meta 4, no Plano Nacional da Educação, ela abre a possibilidade do processo inclusivo acontecer sem limites. A educação especial elaborada pelas APAES pode não ser a melhor do mundo, mas garanto que é muito melhor que a educação especial que está sendo ofertada na rede comum. A representante do Ministério da Educação disse que não há intenção do governo de acabar com o ensino especial e que essa modalidade de ensino tem recebido muito investimento. Não é verdade que as escolas vão fechar, não. Pelo contrário, elas foram fortalecidas nesse processo com o financiamento inclusive. Um outro lado da moeda. Nós também temos que investir no sistema público, porque falar em educação inclusiva sem investimento na escola comum é, de fato, uma irrealidade. Ninguém é contra aqui a chamada inclusão, a escola inclusiva, mas eles querem ter o direito de também manter as escolas especiais, porque há casos especiais. O Plano Nacional de Educação está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, vai para a Comissão de Educação, que analisa o mérito do projeto.
O presidente da CE, senador Ciro Miranda, e o relator Álvaro Dias garantiram que irão reestabelecer o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Por que você vai alijar do processo educativo as pessoas com deficiências? Não é humano, não é certo, é um direito adquirido. Então nós vamos restabelecer, sim, com certeza. A Comissão de Assuntos Sociais discutiu em audiência pública a precariedade das condições de trabalho no setor petrolífero. Participaram representantes de organizações como a Agência Nacional de Petróleo e a Federação Única dos Petroleiros. Representantes de petroleiros e engenheiros do setor criticaram as condições de trabalho nas empresas que operam os campos leiloados. Qual o resumo que a gente faz do que significou até aqui os 11 leilões para as condições de trabalho no país? Terceirização ainda maior que da Petrobras, que nós já consideramos um completo equívoco. Jornada de trabalho maior do que as jornadas praticadas pela Petrobras. Sem negociação coletiva, falta transparência na divulgação dos resultados. A Petrobras tinha, em 2002, 120 mil terceirizados. Hoje são 360 mil. A terceirização vulnerabiliza a Petrobras. Hoje nós temos no centro de pesquisa 50% dos pesquisadores são terceirizados e levam isso daí para a empresa que lhe pagar, que lhe comprar mais caro. Então nós estamos assistindo a tentativa, mais uma vez, que já vimos isso no governo Fernando Henrique, que deu no que deu, a tentativa de entregar, de delegar ao capital estrangeiro o desenvolvimento do país. 90% dos acidentes nas empresas são de terceirizados. Praticamente cada 10, 8 é terceirizado. Então, mais ou menos esse é o dado que os próprios fiscais do trabalho nos passam, que, claro, preocupa a todos. Segundo a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, 2 empresas brasileiras ficaram com o maior número de blocos no último leilão. Magda Chambriard disse ainda que a ANP tem uma postura neutra sobre as licitações e que apenas fornece informações sobre as camadas de petróleo. E é com uma alegria imensa que eu vejo o Brasil de hoje ter a aspiração de dobrar a sua produção e as suas reservas nos próximos 10 anos. E eu queria que vocês lembrassem o seguinte: a Agência Nacional do Petróleo não faz política nem fará política. A política emana do governo em consonância com as leis do país. Qualquer que seja a lei, a Agência Nacional do Petróleo a implantará como é a obrigação da autarquia. Empresas de telefonia móvel poderão alugar suas redes para ajuda na localização de pessoas desaparecidas. É o que prevê um projeto aprovado pelo Senado em julho e que já virou lei. Uma dúvida que já dura 18 anos. Em 1995, o padeiro José Cassiano de Oliveira saiu de casa para uma consulta médica e nunca mais voltou. A mulher dele e o filho até hoje sofrem com a incerteza. De repente, a pessoa desapareceu e você não tem mais o contato com aquela pessoa, então fica o vazio. Pois é, eu peço muito, sabe? Para Deus mostrar um caminho, que a gente, uma solução que a gente saiba de notícia, uma notícia verdadeira, que ele ou seja vivo ou morto, porque a gente ficou na dúvida, né? Que não sabe o que aconteceu. O governo brasileiro não sabe ao certo quantas são as pessoas desaparecidas no país. Pesquisas estimam 50 mil novos casos a cada ano. O projeto aprovado pelo Senado autoriza o uso das redes de telefonia celular para a localização das vítimas. Esse nível de mapeamento só é possível se houver autorização. Cada aparelho tem que, através, inclusive, da decisão do seu usuário, colocar o seu aparelho em disponibilidade para ser localizado. Portanto, é uma decisão pessoal de cada cidadão. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, nem todos os aparelhos disponíveis no mercado brasileiro têm o sistema de geoposicionamento por satélite, o GPS. Mesmo desligado, é possível você ter um dispositivo que localize. Agora, vai ter que também dar um tempo para a indústria para implementar, porque nem todos os usuários hoje têm aparelhos com essa funcionalidade.
Outro problema é como proteger a privacidade. A invasão de privacidade, ela já ocorre inadvertidamente. E nós estamos falando de uma possibilidade tecnológica de ajudar pessoas numa situação em que elas estejam precisando de apoio para serem encontradas. O relator na Comissão de Ciência e Tecnologia explica que o sistema pode ter outras aplicações, como o envio de mensagem pelo celular a usuários que estejam em áreas de risco. Experiência testada na Espanha durante os ataques terroristas no metrô de Madrid em 2004. Pelos celulares, o Centro de Emergência saiu avisando a todas as pessoas que estavam na redondeza que havia ali uma situação de risco. Não só para buscar socorro, buscar ajuda, como para desobstruir a área, para que as ambulâncias pudessem chegar, como também para evitar que as pessoas chegassem a esse local onde tinha ocorrido essa explosão. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.